Olá, que recentemente tanto a União quanto os estados e os municípios decretaram estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, também conhecido como coronavírus, é de conhecimento de todos. Porém, o que poucos sabem é o real sentido dos decretos de calamidade pública, bem como o poder concedido para os gestores públicos para fazer frente a esse estado de calamidade pública. Se você quiser saber o real significado dos decretos de calamidade pública, acompanhe essa aula até o final. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Estamos enfrentando uma situação peculiar de enfrentamento de uma doença que transpôs fronteiras e se tornou uma pandemia. Diante desse cenário, uma série de medidas estão sendo tomadas, tanto em nível individual, familiar, quanto em nível governamental. Para entender esse cenário das medidas públicas tomadas em nível governamental, é que vamos, neste vídeo, entender um pouquinho mais do que está por detrás desses decretos de calamidade pública. Para entender o real sentido dos decretos de calamidade pública, primeiro a gente deve entender a diferenciação do conceito de estado de emergência para o conceito de estado de calamidade pública. Estado de emergência é uma situação em que se coloca em risco tanto a saúde, a vida e o serviço público. Porém, esse estado de emergência ele não é tão grave quanto o estado de calamidade pública. Ou seja, calamidade pública é um estado de emergência num nível mais severo. Alguns autores referem que o estado de emergência é quando a gente está diante de uma situação iminente, um risco a acontecer e que exige do gestor público, exige do Estado a sua intervenção. O estado de calamidade seria então um estado, uma situação já consolidada de que não é mais apenas o risco iminente, mas sim toda a questão de danos à saúde, à vida e ao serviço público já começa a estar concretizado. Então vejam que o estado de emergência seria uma situação mais leve com relação ao estado de calamidade pública. Vamos ver um pouquinho sobre os decretos de calamidade pública, tanto da União quanto do Estado do Rio Grande do Sul? Na União, o decreto que instituiu a calamidade pública foi o Decreto Legislativo número 6 de 2020. Vejamos o que dispõe o artigo 1º deste decreto. Fica reconhecida exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, notadamente para as dispensas dos atingimentos dos resultados fiscais previstos no artigo 2º da Lei 13.898, de 2019 e da limitação de empenho que trata o artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem número 93 de 18 de março de 2020. Então esse é o decreto em nível de União que estabeleceu o estado de calamidade pública em nível nacional. Vejam que, eventualmente, o estado de emergência ou calamidade pública, ele não necessariamente tem que ser em nível nacional. Um estado de calamidade pública pode se instaurar dentro apenas do município, ou apenas de um dos estados da federação, ou pode ser em nível nacional. O nosso exemplo do Covid-19, ele se instaurou um estado de calamidade pública em nível nacional. Então, por isso que, em âmbito federal, foi estabelecido o Decreto Legislativo 6 de 2020, estabelecendo, então, o estado de calamidade pública em nível nacional.
Os estados e os municípios vão estabelecer o seu decreto de calamidade pública também, mas alinhado ao decreto de calamidade pública federal. Vejo que dentro do próprio artigo 1º nós temos vários conceitos que fazem referência tanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, quanto também à Lei 13.898, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso logo à frente. Com relação ao Estado do Rio Grande do Sul, nós temos o Decreto 55.128, de 19 de março de 2020. Claro que esses decretos de calamidade pública foram sendo atualizados à medida que o estado de pandemia, toda essa situação exigiu novas intervenções do Estado. Esses decretos de calamidade pública receberam atualizações. Esse aqui é o decreto original que estabeleceu então a calamidade pública em âmbito estadual. Artigo 1º. Fica declarado estado de calamidade pública em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, para fins de prevenção de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19, o novo coronavírus. Parágrafo único. As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar todas as medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19, novo coronavírus, observado o disposto nesse decreto e naquilo que não conflitar o estabelecido no Decreto 55.115, de 12 de março de 2020 e no Decreto 55.118, de 16 de março de 2020. Ou seja, esse decreto de calamidade pública, por essa parte final, ele estabeleceu o quê? O estado de calamidade pública, porém o estado do Rio Grande do Sul já havia decretado uma situação de políticas públicas de prevenção ao Covid-19, ou seja, não estava instaurado um estado de calamidade pública até então. Por isso que ele faz referência a outros decretos, que o atual decreto, o 55.128, que estabeleceu o estado de calamidade pública, os outros decretos anteriores vão ser mantidos naquilo que não conflitar com o atual decreto que estabeleceu a calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. A partir desses conceitos, o decreto de calamidade pública acaba concedendo ao gestor público uma série de prerrogativas. Por quê? Porque ele exige que o Estado atue em situações em que os indivíduos de forma isolada não conseguem dar contas desse estado de calamidade pública. E eles se socorrem do Estado, os indivíduos, a sociedade espera do Estado políticas, atuações nesse sentido. Em virtude disso, o Estado vai alcançar serviço público, vai desenvolver políticas públicas para enfrentar esse estado de calamidade pública, porém essas políticas públicas demandam uma série de despesas, uma série de gastos que não estavam previstos para o orçamento daquele ente. É uma situação nova, peculiar, imprevista e que exige do Estado um atuar bem intenso para conter os danos, os malefícios dessa situação calamitosa. Então as pessoas esperam do Estado essa atuação, porque individualmente não conseguem fazer frente a esse estado de calamidade pública. Para isso, o Estado vai executar uma série de despesas para fazer frente a esse estado calamitoso. E é em função disso que a própria legislação, diante de um estado de calamidade pública, concede ao gestor público uma série de prerrogativas, uma série de mobilidades orçamentárias para fazer frente da implementação efetiva das políticas públicas. Nós podemos citar como exemplo a Lei de Licitações, a Lei 4.320, que estabelece todo o procedimento orçamentário, e a nossa Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos começar com a nossa Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93. O que é a Lei 8666? A lei
8666 de 93, ela estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, essa lei estabelece todo o procedimento de licitação, todo o processo de aquisição de produtos, de serviços, de obras. Ele estabelece uma regra geral de que toda vez que houver uma compra, uma aquisição, o ente público, seja ele União, Estados, Distrito Federal e os municípios, devem fazer prévio processo licitatório. E esse processo licitatório está descrito dentro da Lei 8666 de 93. É um procedimento burocrático que visa buscar a melhor proposta para a administração pública. Porém, esse processo, pela sua formalidade, pela sua burocracia, que é inerente a um processo em âmbito público, ele demanda um certo tempo. Dependendo da modalidade de licitação e a depender do tipo de aquisição, esse processo de licitação pode levar 2, 3, 4 meses. Tudo isso se houver impugnações, recursos, desde a fase de planejamento da aquisição, pesquisas de preço, levantamentos, justificativas, aí abre-se o processo licitatório, é dado publicidade, é aberto um prazo para que as pessoas se habilitam, depois da habilitação a análise da proposta, depois a análise da proposta a recurso, depois a adjudicação, a homologação desse processo licitatório, é dada a ordem de fornecimento, é dado prazo para que o vencedor entregue a obra ou o produto. Isso tudo demanda um tempo bem significativo para a concretização de uma aquisição de um produto, de um serviço, de uma obra. Então o gestor público ele deve se planejar com uma antecedência muito grande quando ele quer adquirir algo, quando ele quer contratar algo. Então ele vai ter que planejar as aquisições daqui 2 meses, 4 meses, só que ele não vai conseguir implementar essas aquisições agora, diferente da iniciativa privada, em que há uma autonomia maior na aquisição, nas contratações, em que se decidir por contratar algum serviço, algum produto, no outro dia ou na outra semana, a iniciativa privada já consegue implementar essa aquisição. Na iniciativa pública isso ocorre de uma forma um pouco diferente. É por isso que se exige do gestor público o planejamento, a prévia previsão daquilo que ele vai executar daqui para frente. Ocorre que, num cenário de calamidade pública, em que demanda uma atuação eminente, numa situação urgente, numa situação agora, não é plausível exigir do gestor público que ele perpasse todo o procedimento de licitações, porque isso vai demandar um tempo e a situação de calamidade pública demanda um atuar atual, agora, urgente. Vamos ver então o que a Lei 8666 estabelece como prerrogativas ao gestor público diante de um estado de calamidade pública. Dispensa de licitação. O artigo 24 da Lei de Licitação, em que pese essa lei estabelecer a regra, o prévio processo licitatório, lá no artigo 24, já prevendo situações em que o gestor público vai precisar atuar de forma atual, de forma rápida, para fazer frente a situações excepcionais, ele prevê lá, nos casos de emergência ou de calamidade pública. Então vejam, essa situação de exceção à licitação pode ser aplicado tanto em situações de emergência quanto em estado de calamidade pública. Quando caracterizada a urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízos ou comprometer, segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que podem ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Ou seja, a lei de licitação estabeleceu uma exceção. Não é necessário fazer a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, desde que o que for contratado, o que for adquirido, seja para enfrentar esse estado de calamidade pública. Então não adianta o gestor público decretar estado de emergência ou calamidade pública e fazer outras aquisições que não têm nada a ver com a situação de calamidade ou de emergência. Por exemplo, estado de emergência em virtude de fortes chuvas ou em virtude de uma seca muito grande em que está faltando abastecimento de água dentro daquele município, dentro do estado. Não pode o prefeito ou governador, a pretexto do estado de emergência ou calamidade pública, contratar palestras motivacionais, contratar professores, contratar aquisição de livros para a biblioteca. Por quê? Essas aquisições não têm nada a ver com a situação de calamidade pública, com a situação de desastre, ou seja, a aquisição é estritamente para aquelas situações para fazer frente ao estado de emergência ou calamidade pública, desde que esteja configurado uma situação que coloque em risco a segurança de pessoas, a saúde, a vida, o serviço público em si. Então, nesses casos, é dispensada a licitação. Então, o gestor público vai ter uma mobilidade muito maior na aquisição, na contratação desses bens, desses serviços, dessas obras para fazer frente a esse estado de emergência ou calamidade pública. Seguimos o nosso estudo. O procedimento. Dispensa de licitação não é dispensa de procedimento. O gestor público, quando vai fazer aquisições diante de calamidade pública ou estado de emergência, ele não pode comprar de qualquer forma. Ele não está dispensado de toda e qualquer formalidade e pode comprar de quem ele quiser pelo preço que ele quiser. A própria lei de licitações, lá no artigo 26, parágrafo único, estabelece que o processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previstos nesse artigo será instruído, no que couber, com os seguintes elementos. Então, por mais que esteja dispensado do processo de licitação, de todo aquele trâmite mais formal, mais burocrático, ao fazer a aquisição, o gestor público tem um mínimo de requisitos que devem estar preenchidos. Ou seja, caracterização da situação emergencial, calamidade pública ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa quando for o caso. Ou seja, vai ser feito um processinho de dispensa dentro do âmbito municipal, estadual ou da União. E dentro desse processo de dispensa vai ter que estar configurado realmente a situação de emergência ou calamidade pública. Vejam que, no nosso caso do Covid-19, nós temos, além do decreto federal, nós temos decretos estaduais e municipais estabelecendo o estado de calamidade pública, ou seja, já está justificado esse estado de calamidade pública a partir de decretos tanto em âmbito da União, dos estados e dos municípios. Isso justifica, isso acaba por avalizar esse processo de dispensa. Também deve estar presente dentro desse processo de dispensa a razão da escolha do fornecedor ou do executante. Ou seja, por que ele escolheu comprar com aquele e não com outro empresário, com outro comerciante, com outra loja? Por que aquele prestador de serviço foi escolhido e não o outro? Porque dentro de um processo de licitação normal, nós temos uma série de critérios que vai levar ao vencedor, a escolha da pessoa que vai contratar com o ente público. No processo de dispensa, nós não temos esses
requisitos, esses critérios pré-estabelecidos. Porém, o gestor vai ter que justificar dentro desse procedimento por que escolheu aquele fornecedor. E a justificativa do preço, ou seja, não pode ficar adquirindo produtos a qualquer preço. Esses preços devem estar dentro de um preço de mercado. Por mais que às vezes a situação de emergência ou calamidade pública não permite o gestor a fazer uma ampla pesquisa de preço para conseguir o valor mais baixo possível, ele vai eventualmente adquirir um produto, um serviço, porém o gestor público ele vai ter que justificar o preço. Ele tem que estar pelo menos dentro de um valor tolerável de mercado. Documentos de aprovação dos projetos de pesquisa, os quais os bens serão alocados. Então, vejam que dentro do processo de dispensa de licitação, diante do estado de calamidade pública ou estado de emergência, o gestor, em que pese estar dispensado do processo de licitação, ele deve preencher alguns requisitos, pelo menos justificando a situação de calamidade pública, por que escolheu aquele fornecedor e a justificativa do preço. E também o quantitativo. Não adianta o gestor público, diante de um estado de calamidade pública e aproveitando a situação de dispensa de licitação, adquirir produtos ou serviços para fazer um estoque no ente público para 2, 3, 4 anos. Ou seja, se a situação de calamidade pública, de emergência, demanda uma série de atuações e essas atuações não se delongam eventualmente no tempo, a depender do estado de calamidade pública ou de estado de emergência, não pode o gestor público, a pretexto dessa dispensa, querer fazer um estoque para o ente público para futuras estados de emergência ou futuras calamidades públicas, dispensando a licitação. Ou, eventualmente, para que o gestor público possa, depois de passar do estado de calamidade pública ou estado de emergência, ele tenha um estoque para situações normais. Não é para isso, é só para estado de emergência. Aquelas parcelas e quantitativos para fazer frente ao estado de calamidade pública ou de estado de emergência. Eu sei que isso é um tanto quanto subjetivo e difícil de auferir com exata dimensão. Porém, aqui impera a questão da razoabilidade dentro da aquisição e que posteriormente os tribunais de contas, o legislativo, como fiscal do executivo, vai analisar todo esse processo de dispensa para ver se não houve exageros, não houve extrapolações ao exato limite da estado de calamidade pública, o estado de emergência. Vamos ver a próxima exceção. Diz respeito à questão da suspensão dos contratos. Vejam que, diante do estado de emergência ou de calamidade pública, o ente público ele vai concentrar suas ações para fazer frente àquele estado de emergência ou de calamidade pública. Eventualmente, esse estado de emergência ou de calamidade pública impossibilita que o ente público dê andamento, dê seguimento a alguns contratos que já existem para situações ordinárias, para as questões corriqueiras do ente público. Não quer dizer que o ente público vai fechar e vai trabalhar só em relação à situação de emergência ou calamidade pública, mas nós temos uma prevalência de interesse com relação a essa situação de emergência ou calamidade pública. Ou às vezes a própria situação de emergência ou calamidade pública impede que a administração pública dê seguimento a alguns contratos que já haviam sido tabulados e que já estavam em execução. Vamos ver o que a Lei de Licitações estabelece com relação a esses contratos? Artigo 78. Constitui motivo de rescisão do contrato, ou seja, quais são os motivos que autorizam a rescisão de um contrato entre um particular e o ente público? A suspensão de sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias. Então, toda vez que a administração pública der uma suspensão da execução de um contrato com o particular e essa suspensão exceder a 120 dias, a lei de licitação disse o quê? A partir da suspensão do contrato, a partir de 120 dias, ele supera o tolerável. Então, autoriza que o particular peça o quê? A rescisão do contrato.
Porém, em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra, ou ainda respeitadas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e de outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Vejam que o ente público ele pode suspender os prazos de execução dos contratos tabulados com a administração pública até 120 dias. A partir de 120 dias, autoriza que o particular peça a rescisão do contrato. Porém, existem situações que estão acima das forças do ente público, que são estados de calamidade pública, a exemplo, que possibilitam para que o ente público suspenda esses contratos acima de 120 dias. Inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas desses, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública. Ou seja, o ente público, quando ele contrata uma prestação de um serviço, fornecimento de bens ou obras, o ente público deve fazer os pagamentos da prestação desse serviço, da entrega desses produtos ou dessas obras. O ente público não pode ficar sem pagar os seus fornecedores. O atraso nos pagamentos superiores a 90 dias autorizam que o particular peça a rescisão do contrato de fornecimento. Porém, quando está-se diante de um estado de calamidade pública, pode ocorrer o atraso de pagamentos acima de 90 dias. Porque estamos numa situação que está acima do interesse do gestor público e do particular. Nós temos uma conjuntura maior que demanda, eventualmente, alocações de recursos de forma urgente para aquela situação de calamidade pública e que eventualmente gera para a administração pública a necessidade da suspensão dos pagamentos de serviços, obras e fornecimento de produtos que superam 90 dias. Então aqui nós temos uma outra prerrogativa concedida à administração pública na suspensão de contratos e na suspensão de pagamentos. Suspensão de contratos acima de 120 dias e suspensão de pagamentos acima de 90 dias. Seguimos com a nossa análise? Com relação à Lei 8666, essas seriam as observações que nós teríamos com relação ao estado de calamidade pública e as prerrogativas concedidas ao gestor público. Seguimos agora com a Lei 4.320, que é a lei que estabelece normas de orçamento público. Como se elabora a questão e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. No caso de calamidade pública, a Lei 4.320, ela estabelece uma série de concessões ao gestor público, uma série de autonomias ao gestor público que não seriam possíveis em situações normais de execução orçamentária. A primeira possibilidade concedida pela Lei 4.320 é a questão da alteração do orçamento e questões de final de mandato de prefeitos. Começamos com a alteração do orçamento. O orçamento, ele é uma lei, tanto em nível federal quanto no nível estadual e municipal, que estabelece toda a arrecadação do ente público e toda a despesa que o ente público vai realizar. Essa lei orçamentária é elaborada em um ano para ter vigência no ano seguinte. Então, a lei orçamentária, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de 2020, que está em execução agora em 2020, que prevê
toda a arrecadação para o ano de 2020, tudo que o ente público vai arrecadar em 2020, seja de impostos, seja de multas, e também com relação a toda a despesa que o ente público vai realizar em todo o ano de 2020, de forma detalhada, por ministérios, por secretarias, por tipo de despesa que ele vai executar, tudo isso está estabelecido na Lei Orçamentária de 2020, porém ela foi elaborada em 2019. Então, o gestor público precisa ter uma série de planejamentos com relação à elaboração da lei orçamentária. Por quê? Ela é elaborada em um ano para ter vigência no ano seguinte. E ela tem vigência durante todo o ano. O gestor público tem que planejar em um ano tudo aquilo que ela vai arrecadar e tudo aquilo que ele vai gastar no ano seguinte. Ou seja, isso demanda uma certa organização, um certo planejamento e uma excelente gestão pública na elaboração do orçamento. Então, essa peça chamada de Lei de Orçamento, Lei Orçamentária, a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela é uma autorização do Poder Legislativo através de um projeto de lei encaminhado para o Executivo, onde o Executivo apresenta para o Legislativo tudo aquilo que ele projeta de arrecadação e tudo aquilo que ele projeta como despesa pública, tudo aquilo que ele projeta como aquilo que ele vai gastar no ano seguinte. Aprovada a lei do orçamento, o Legislativo ele autoriza o Executivo no ano seguinte a executar o orçamento, arrecadando as receitas e fazendo as despesas que são necessárias para a implementação das políticas públicas estabelecidas, tanto em nível constitucional, em nível legal e também dentro daquele programa de governo que o gestor público apresentou para a população. Então vejam que existe uma peça formal que estabelece toda a arrecadação e toda a despesa do ente público. Ocorre que é difícil de estabelecer com precisão, um ano antes, todas as despesas que o ente público vai executar de forma detalhada. A lei do orçamento exige que isso seja feito de forma detalhada. Não dá para deixar bolos, ou seja, dotações orçamentárias num bolo geral para toda a Secretaria de Saúde. Lá na lei orçamentária vai estabelecer dentro da Secretaria de Saúde quanto vai ser gasto em combustível, quanto vai ser gasto em medicamento, quanto vai ser gasto em servidores públicos, quanto vai ser gasto em material de expediente. Tudo isso está de forma detalhada com relação a qual a dotação, qual a despesa e qual o valor que está previsto para o ano inteiro para aquela secretaria. Ocorre que, diante de um estado de calamidade pública, isso demanda do gestor público uma alteração deste orçamento. Por quê? Porque as prioridades passaram a ser outras. Há uma série de despesas que o gestor público não tinha previsto, mas que a situação de calamidade pública demanda que o gestor público faça essas despesas. Porém, essas despesas eventualmente não estavam previstas dentro do orçamento público. Por exemplo, no nosso caso do Covid-19, vai exigir que os entes públicos acabem adquirindo uma série de medicações, aquisições de leitos em hospitais particulares, a construções de hospitais, pelo menos de locais em que vai se receber essas pessoas que vão estar acometidas por essa doença, aquisição de aparelhos de respiração, aparelhos respiratórios. Isso vai demandar uma série de contratações que pela lei de licitações estão dispensadas de prévio processo licitatório, porém, para que seja feita essa aquisição, tem que haver um ajustamento dentro da lei orçamentária. E como ela é uma lei, a lei orçamentária ela é uma lei, para que haja alteração desse orçamento, teria que enviar novamente um projeto de lei estabelecendo toda essa realocações de despesas, de valores que vão ser executados para fazer frente a esse estado de calamidade pública. Ocorre que um processo legislativo ele demanda tempo.
Porém, a situação de calamidade pública demanda um atuar do gestor no agora, não depois. É agora que exige a atuação do gestor público. Compreendendo essa situação, a própria Lei 4.320 estabelece situações em que o gestor público, sem precisar encaminhar um projeto de lei para o legislativo, ele pode alterar o orçamento, fazendo uma série de ajustes nesse orçamento. Dentro desses ajustes, a Lei 4.320 estabelece as seguintes prerrogativas. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Então, dentro desse processo de ajuste do orçamento, vai haver o quê? Os créditos adicionais. Nós temos dois tipos de créditos adicionais. Créditos adicionais que não estavam previstos, eram despesas que não estavam previstas, por exemplo, em âmbito municipal. O gestor público, para o ano de 2020, não tinha previsão de adquirir aparelhos para respiração, aparelhos de oxigenação para eventuais indivíduos que tivessem necessidades. Porém, no âmbito municipal foi necessário adquirir 3 desses aparelhos. Isso não estava previsto na lei do orçamento porque em 2019 nem se cogitava que essa situação poderia exigir do gestor municipal esse tipo de aquisição. Então essa despesa, essa dotação não foi incluída no orçamento de 2020. Porém, agora, em virtude dessa calamidade pública, exige que o gestor público adquira esse equipamento. Para adquirir esse equipamento, vai ter que mudar a lei orçamentária, incluindo uma dotação para esse tipo de aquisição. Eventualmente, no âmbito municipal, os médicos que fazem o atendimento da população nos postos de saúde acabaram adoecendo. E o gestor público teve que contratar novos profissionais, novos médicos, novos enfermeiros, novos técnicos de enfermagem para atender a população. Isso lá em 2019 não estava previsto esse tipo de despesa. Porém, em 2020 isso exige do gestor público esse tipo de contratação. Porém, na lei do orçamento não tinha essa despesa para esse tipo de contratação. Então é criado um crédito adicional especial, criando uma nova dotação que não estava prevista. Em situações de normalidade, teria que ter encaminhado um projeto de lei para a Câmara, em âmbito municipal, ou para o Congresso Nacional, em âmbito da União, ou para as Assembleias Legislativas, em âmbito dos Estados, para alterar a lei orçamentária dos municípios, do Estado ou da União, para incluir essa despesa. Porém, essa situação de calamidade pública é uma situação sui generis, exige um atuar rápido de gestor público. Então, nesses casos, é possível a criação de créditos adicionais especiais. Outra forma de crédito adicional são os créditos adicionais suplementares. O que são os créditos suplementares? É aquilo que suplementa algo que já existe. Então, lá na dotação de medicamentos, já existia dentro do orçamento do âmbito da União, dos estados ou do município, a aquisição de medicamento. Já existia essa dotação, já existia essa despesa. Porém, em virtude da calamidade pública, o que o ente público ia gastar era um número X, 5 milhões em medicamento. Porém, em virtude da pandemia, do estado de calamidade pública, o gestor público agora vai ter que gastar 15, 20 milhões. Ou seja, não havia dotação suficiente no orçamento. Ele vai ter que suplementar, ele vai ter que incluir dotação dentro desse orçamento. Para isso, em situações de calamidade pública, é possível ser feito sem encaminhar um projeto de lei para a Câmara. Aonde está essa autorização? No inciso 3º do artigo 40 da Lei 4.320. Créditos adicionais extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Então, nessas situações de calamidade pública, especificamente no caso do Covid-19, da pandemia do coronavírus,
o ente público pode criar crédito adicional extraordinário. Veja o artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Esse artigo 44 é que dá autorização para o gestor público criar créditos extraordinários em virtude de calamidade pública, sem precisar encaminhar um projeto de lei para o Legislativo. Através de decreto executivo, o gestor pode alterar o orçamento, e nesses créditos extraordinários, o gestor público pode tanto suplementar uma dotação que já existia, reforçar uma dotação que já existia, quanto pode criar uma nova dotação, uma nova despesa dentro do orçamento. Tudo isso através de créditos adicionais extraordinários, através de decreto, criando tanto suplementação quanto créditos especiais. Tanto suplementando, acrescendo mais dotação, quanto criando um crédito especial, criando uma nova dotação que não estava prevista dentro do orçamento. Seguimos a nossa análise. A Lei 4.320 também estabelece algumas prerrogativas com relação ao final do mandato dos prefeitos. Vejam o artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Ou seja, a própria Lei 4.320 estabelece uma série de limitações dentro da execução do orçamento. Especificamente, para final de mandato do gestor público, ele estabelece uma série de limitações. Ou seja, para que o gestor público, no último ano do mandato, no último mês do seu mandato, ele não crie uma série de despesas, justamente para comprometer a gestão do próximo gestor, para não prejudicar uma próxima gestão e com isso prejudicar também toda uma população, a Lei 4.320 estabeleceu uma série de limitações. Nós temos uma regra geral que o empenho da despesa, o gestor público não pode assumir compromisso de despesas que excede os créditos concedidos. Então, se lá dentro do orçamento do município tem uma previsão para contratação de terceira pessoa jurídica para prestação de serviço e lá tem previsto R$50 mil, não pode o gestor público no último mês fazer empenhos, se comprometer com despesas acima do que está previsto no orçamento. Empenhar acima do que está previsto, acima dos 50 mil, empenhar 80 mil, só para comprometer a gestão seguinte. Parágrafo 1º do artigo 59. Ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, vejam que a Lei 4.320 é de 64. E a nossa atual Constituição é de 88. É vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. Ou seja, o gestor público, no caso os prefeitos, no último mês de mandato, ele não pode empenhar mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. Ou seja, a lei orçamentária tem uma dotação para as despesas que ela tem validade para o ano todo, para um ano. O gestor público ele não pode chegar no mês de dezembro e vendo que eventualmente perdeu a eleição, empenhar no último mês todo o valor que estava previsto no ano inteiro. Ou seja, no início do ano, do seu último ano de mandato, ele vem economizando, vem trazendo a administração de forma enxuta, porque eventualmente tem interesse em uma eventual reeleição e continuar na gestão. Eventualmente, se ele perder esse pleito eleitoral, pode acontecer que, para inviabilizar a gestão do futuro prefeito, ele acabe abrindo mão de toda essa economia, de toda essa gestão que vinha sendo feita de forma mais enxuta e gastar no último mês tudo que estava previsto para o ano inteiro. Isso não pode, pela Lei 4.320. Por quê? Ele não pode empenhar mais do que o 1/10 da despesa prevista para o ano inteiro. Então vai ser pego lá
se tinha lá para despesa, para contratação de compra de material de expediente. Estava previsto para o ano inteiro R$12.000. E ele veio economizando, e lá no último mês ele gastou apenas R$2.000. Ele não pode em dezembro agora gastar R$10.000, empenhar R$10.000. Por quê? Porque ele vai ter que pegar esses 12.000 e dividir por 12 meses. E aí ele pode gastar 1/12, ou seja, R$1.000 no mês de dezembro. Mesmo que ele tenha economizado o ano inteiro, se for o último ano de mandato, no último mês, ele só pode gastar o equivalente a 1/12 do que está previsto para o ano inteiro. Então, se estava previsto R$12.000, em dezembro ele só pode empenhar o quê? R$1.000, porque eu vou dividir os 12.000 por 12 meses e no último mês ele pode gastar apenas 1/12. É para dar uma certa segurança para a próxima gestão e com isso também a população não estar desatendida. Fica também vedado aos municípios no mesmo período, no último mês do último ano do mandato do prefeito, assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Ou seja, o gestor público no último mês do mandato ele pode só assumir compromissos e obrigações que vão ser executadas e pagas dentro do próprio mandato, dentro daquele próprio ano. Então isso também, aliado ao parágrafo 1º, ele visa dar uma proteção para a futura gestão. Parágrafo 3º. As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. Ou seja, a Lei 4.320 estabelece uma exceção. Se nós estivermos no último ano do gestor público municipal, no último mês de mandato, e estivermos diante de uma situação de calamidade pública, é por óbvio que essas regras de restrição não se aplicam a esse gestor público. Vejam só. Se em situação de calamidade pública assolar o município no último mês do mandato do prefeito, é natural que se espere que o gestor público tome medidas atuais, emergenciais, no agora. Não pode ficar esperando para o próximo gestor público tomar essas medidas, porque senão os danos que essa calamidade pública pode ocorrer vai ser muito maior, exige medidas atuais, concretas no agora. Então, por isso que, sendo o último mês do mandato do prefeito, ele pode assumir despesas que extrapolem o 12º previsto no orçamento. Por quê? Porque é agora que vai concentrar. Existe uma justificativa acima do interesse do próprio gestor ou do interesse de preservar a próxima gestão. Existe uma justificativa em cima da calamidade pública que é o interesse da própria população atingida. E também pode assumir compromissos que vão ser pagos na gestão posterior. Então essas regras não se aplicam diante de calamidade pública. Seguimos na nossa análise. Com relação à Lei 4.320, essas seriam as principais observações que teríamos com relação a essas exceções diante de calamidade pública. Seguimos agora, para finalizar a nossa análise, para a Lei Complementar 101, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou das Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e municípios, enquanto perdurar a situação, inciso 1. Serão suspensas as contagens dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 2. Serão dispensados os atingimentos dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal, criada em 2000, ela foi estabelecida para dar
uma lisura, um controle na execução orçamentária e financeira e, eventualmente, estabelecer uma série de consequências jurídicas para o gestor que desatender os preceitos que a Lei Complementar 101 estabelece na execução do orçamento e na gestão financeira do ente público. Ele visa não gerar um colapso dentro da gestão pública, com excessos de endividamento, com excessos de despesas, comprometendo o gestor público a executar uma política pública dentro dos preceitos estabelecidos pela Lei Complementar 101, dentro de uma saúde orçamentária e financeira. Porém, essa é a regra. Há algumas exceções estabelecidas por situações peculiares, como o caso de calamidade pública, que atenuam as disposições da Lei Complementar 101. Essas situações que atenuam a aplicação da Lei Complementar 101 estão separadas em dois grupos no artigo 65. O grupo do inciso 1 e o grupo do inciso 2. Vamos analisar cada um desses grupos, começando com o inciso 1. Despesa com pessoal. Vejam só. Artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo que pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu para os gestores públicos um limite de despesa com pessoal, para que o gestor público não transforme o ente público num cabide de empregos, não estabeleça uma exacerbada contratação de servidores públicos. Em função disso, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, levando em consideração a receita corrente líquida, a depender daquilo que ele arrecada, receita corrente líquida, os entes públicos podem gastar com pessoal, com servidores. No âmbito da União, 50% da receita corrente líquida. Não pode extrapolar dentro do orçamento 50% da receita corrente líquida com gasto com pessoal, com gasto com servidores no âmbito da União. No âmbito dos estados e dos municípios, esse limite é de 60% da receita corrente líquida. Se o gestor público ultrapassar esses limites, seja de 50% ou de 60%, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma série de consequências para esse gestor público. O que ela estabelece como consequência? O percentual excedente dos 50% e dos 60% terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Então, existem 8 meses, 2 quadrimestres, 2 períodos de 4 meses, que deve haver a redução desse excedente. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 8 meses, 2 quadrimestres para o gestor público restabelecer esses índices, sendo que 1/3 do que exceder os 50% ou 60% deve ser reduzido já no primeiro quadrimestre, e os outros 2/3 podem ser reduzidos nos segundo quadrimestres. Então, se a União extrapolar 10%, chegar em 60% da receita corrente líquida com gasto com pessoal, esses 10% excedentes devem ser reduzidos, sendo que 1/3 dos 10% deve ser reduzidos no primeiro quadrimestre e os outros 2/3 no segundo quadrimestre. Ocorre que a Lei Complementar 101 estabelece no artigo 65 que, no caso de calamidade pública, não há aplicação dessas regras do artigo 23, ou seja, da necessidade de restabelecimento do excedente nos 2
quadrimestres seguintes. Por quê? A situação de calamidade pública eventualmente vai exigir do gestor público uma série de contratação de pessoas para fazer frente a essa calamidade pública. Contratação, no caso do Covid-19, de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, e que eventualmente isso vai extrapolar o limite de 50% no caso da União e 60% no caso dos estados e dos municípios. Havendo essa extrapolação, não há necessidade de reduzir esse limite extrapolado nos próximos 2 quadrimestres, em função dessa calamidade pública. Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar os respectivos limites ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um conceito de dívida consolidada. O que é a dívida consolidada? É todas as obrigações que o ente público assume e que extrapolam o prazo de 12 meses. Então é tudo que há de dívida do ente público que extrapola o período de 12 meses. Ele torna isso dívida consolidada para o ente público. E a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites de estabelecimento de dívida consolidada. O ente público não pode se endividar de qualquer forma e sem qualquer limite. Ocorre que, havendo o extrapolamento da dívida consolidada do ente público, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um prazo para que esse limite seja reestabelecido. Então, no caso de calamidade pública, é natural que o ente público acabe assumindo uma série de despesas e de dívidas que se tornam dívidas consolidadas e que vai extrapolar esse limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, no caso de calamidade pública, o gestor público pode estabelecer dívida consolidada para o ente público que extrapole esses limites e que não seja necessário atender à Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante ao restabelecimento desses limites nos exatos termos do artigo 31. Então, o gestor público tem uma flexibilidade com relação a isso. Por quê? Porque nós não estamos numa situação ordinária, numa situação normal de execução de orçamento. Nós temos uma situação imprevista, excepcional de calamidade pública que demanda uma série de despesas e, inclusive, um comprometimento do ente público com assumir dívidas consolidadas. Vejam que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o gestor público que extrapolar os limites da dívida consolidada vai ter uma série de consequências. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso da dívida consolidada, o ente que nele houver incorrido está proibido de realizar operação de crédito interno ou externo, inclusive por antecipação de receita, as chamadas AROs, e obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, a limitação de empenho na forma do artigo 9º. Vencido o prazo para o retorno da dívida ao limite, enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Ou seja, o ente público acaba tendo uma série de restrições com relação à busca de operação de crédito e, inclusive, no repasse de transferências voluntárias, como é o caso de emendas parlamentares repassadas para os estados e para os municípios, não podem receber quando estiverem com a dívida consolidada extrapolada ao limite. Porém, isso não se aplica no caso de calamidade pública, que nessas circunstâncias não vai ter essas consequências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos seguir a nossa análise das prerrogativas. Inciso 2º. Limitação de empenho e contingenciamento. Veja o artigo 9º, diz o quê? Se verificado ao final de um bimestre
que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece para o gestor público metas fiscais. Vamos ver o que significa metas de resultado primário ou nominal? O que é o resultado primário? É o resultado obtido a partir do comparativo, do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período que impactam efetivamente na dívida estatal. Ou seja, é tudo aquilo que o ente público vai economizar entre receita e despesa para fazer frente à sua dívida pública, para diminuir o estoque da dívida pública, seja pagando o valor principal da dívida, seja pagando juros e encargos. O resultado nominal, ele significa o quanto vai sobrar a partir do pagamento dos juros, a partir do pagamento dessa dívida. Então, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece metas para atingir um resultado primário, metas que o ente público deve ter para que entre a receita e a despesa ele salde a sua dívida, diminua o seu passivo de dívidas. Então, o ente público tem, dentro da execução orçamentária, metas de resultado primário, metas daquilo que ele busca de diminuição da sua dívida pública. Dentro dessa característica, se o ente público não atingir o seu resultado primário, não atingir as metas de diminuição da dívida pública, pode ocorrer, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de limitação de empenho e de movimentação financeira. Ou seja, ele acaba restringindo as despesas do ente público para buscar o quê? Atingir o resultado primário. Recapitulando, resultado primário é tudo aquilo que eu comparo entre arrecadação e despesa, e dessa diferença entre arrecadação e despesa, aquilo que eu consigo obter disso para saldar a dívida pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece metas de resultado primário, metas para o ente público para diminuir esse passivo de dívida, seja pagando principal, juros e encargos. Se o ente público não conseguir atingir esse resultado primário, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o gestor faça o quê? Diminua despesas, porque se a despesa estiver acima da arrecadação, é claro que eu não vou conseguir um resultado primário, é claro que eu não vou conseguir fazer sobrar recurso para pagar a dívida pública. Então, por isso que ele acaba determinando que o ente público acabe reduzindo as despesas, com limitação de empenho e de movimentação financeira, para buscar atingir esse resultado primário. Ocorre que, em situações de calamidade pública, essa regra de limitação de empenho e de movimentação financeira não pode ser aplicada. Por quê? Porque se o ente público está diante de uma situação excepcional que exige a atuação do gestor público, que exige a atuação do ente estatal, mesmo que ele não consiga atingir resultados fiscais, não consiga atingir um resultado primário que estava estabelecido antes do acontecimento da calamidade pública, não pode o ente público sofrer limitações de empenho e de movimentação financeira, porque a própria situação de calamidade pública exige que o ente público acabe assumindo uma série de despesas, aumente as despesas públicas e, com isso, comprometa o resultado primário, comprometa a busca pela diminuição da dívida pública. Pelo contrário, eventualmente o ente público até vai aumentar a sua dívida pública para fazer frente a esse estado de calamidade pública. Com isso, pessoal, encerramos os principais elementos que estão por trás de todo o decreto de calamidade pública. A partir dessa análise, a gente começa a ver
que o sentido de um decreto de calamidade pública, ele não é apenas para dar mídia à situação, não é apenas para vincular nos noticiários que existe calamidade pública dentro daquele cenário, seja em âmbito nacional, estadual ou apenas municipal. Mas sim, o real sentido do decreto de calamidade pública é dar flexibilidade para o gestor público para que ele possa, a partir das regras estabelecidas, tanto na lei de licitação, na lei orçamentária, quanto na lei de responsabilidade fiscal, o gestor consiga dar uma mobilidade maior ao Estado para fazer frente a essas despesas que estão sendo necessárias diante da calamidade pública e que o gestor não seja responsabilizado em função disso. Então, esse é o real sentido do decreto de calamidade pública. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Fica o convite para visitar o nosso canal no YouTube, onde a gente tem uma série de material dedicado para a área do direito. Um abraço e até breve.